Pessoal, existem 3 famílias aqui que nós vamos falar. 3 tipos de famílias. A primeira família é a família que deu origem às outras famílias. Você sabe qual que foi a primeira família que deu origem, que nos mostrou que foi o modelo? Escreve aí se você já sabe qual que é a primeira família que deu origem a tudo. Você vai tirar ela. Não, bonitão, tá lá. Tô bonitão? Tudo certo. Tá cheiroso? Tá, certeza. Acho que ele não precisa de perfume. É. Fala aí, pessoal, escreve aí qual que é a primeira família. Você sabe qual que é a primeira família? Você que tá aí no YouTube, já escreve aí qual que é a primeira família. Qual que é a primeira família que deu origem a tudo? Vou dar uma dica para vocês, está lá em Gênesis 1 e 26. Gênesis 1, 26, Deus disse assim, né? Está escrito lá na Bíblia assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem estava lá fazendo o homem à sua imagem e à sua semelhança? Estava Deus, Deus Pai. Estava Jesus, o Filho, e estava o Espírito Santo. Então a primeira família não é Adão e Eva, tá? Que agora vocês já escreveram, nós estamos recebendo aqui. Lendo agora. A primeira família é o Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus, e a mãe, que é o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo tenha sexo, mas a mulher, ela representa a doçura do Espírito Santo, né? A voz suave, o amigo, o conselheiro. A mulher é essa parte doce da relação da família. Ela foi inspirada no Espírito Santo. Quando Deus criou a mulher, ela foi inspirada no Espírito Santo. Por isso que a essência dela é suave e os seus trejeitos são delicados. E ela é mais frágil, o lado mais frágil e sensível do homem. Então o pai, que é Deus, né, ele representa Deus dentro da família. Então Deus é o pai, é o criador. Só que Deus, mesmo sendo o criador, mesmo fazendo, né, tudo que ele estava fazendo, ele não fez nada sozinho. Vou falar um pouquinho de teologia aqui para vocês, de interpretação da parte original, de como se lê. Então lá em Gênesis capítulo 1, está escrito assim, ó: no princípio criou Deus o céu e a terra, né? Esse versículo, quando você lê no português, está tudo certo, né? Você lê lá: no princípio criou Deus o céu e a terra. Só que quando você vai estudar no original, a palavra lá está escrita assim, ó: no princípio criou Deus, no plural, né? Que quer dizer que é mais do que um Deus, tá? Como lá se fosse traduzir para o português como se fosse deuses, né? No princípio criou deuses, né? Deuses criou. É difícil de falar porque no original tá Deus no plural e o criou no singular. Então os 3, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, a primeira família, criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas em unidade. No princípio, Deus não estava sozinho, Deus já estava com o Filho e com o Espírito Santo. Deus nunca esteve só, né? Há um estudo que se chama pericorese, que é a dança de Deus antes de tudo existir. O que nós queremos dizer com isso? Que a primeira família que existiu, a primeira família que veio, ela não trabalhou sozinha, cada um teve a sua função. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um trabalhou a sua função, cada um foi fazendo a sua parte, né? Cada um, e ele foi nos mostrando. Então quando chega em Gênesis 1, 26, que ele diz lá: e Deus, façamos, né, o homem à nossa imagem e semelhança, cada um ali fez uma parte. Agora diz para mim aí, dentro da sua casa, dentro da sua família, cada um está fazendo a sua parte? A gente quer comparar aqui, fazer uma analogia, né? Como se a nossa vida fosse um jogo e a nossa família
fosse o time. Cada família é um time. E para você sair campeão desse jogo, cada um de vocês precisa desenvolver a função que vocês têm como uma equipe. Um precisa do outro. A minha função complementa a do Eduardo. Ele desenvolvendo a função dele, os nossos filhos vão agregar a nós. E nós vamos trabalhar como uma equipe. E nós vamos chegar ao final campeões. Mas se eu não fizer a minha função e querer fazer a função do Eduardo, não vai dar certo. Num time não tem 2 goleiros, tem um só. Não é verdade? Mas se o goleiro tentar ser um atacante, não vai dar certo, porque o gol vai ficar vago e facilmente o outro time vai fazer gols, né? Vai marcar a pontuação. Automaticamente o teu time vai perder. Porque nenhuma função deve ficar sem a pessoa adequada e capacitada para desenvolver aquela função. E Deus planejou isso na família. Nós somos um time que nós queremos um único objetivo: cumprir o propósito de Deus na nossa vida e chegar até o final da nossa vida com sucesso e sendo campeões, ensinando aos nossos filhos o propósito deles, que eles possam se religar a Deus e desenvolver o propósito deles também. Mas para isso eu preciso entender que eu represento o Espírito Santo dentro da minha casa. O meu esposo, ele representa Deus, e os nossos filhos devem representar Jesus. E nós precisamos nos unir e cada um completar a sua função de maneira excelente para chegarmos a um resultado comum e que é o melhor para todos. Então a primeira família que nós falamos aqui é a família de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A segunda família é quando Deus criou Adão e Eva, né? Quando nós fomos criados e estávamos lá na casa dos nossos pais. Então a segunda família está representada quando nós estávamos vivendo como filhos dentro da casa dos nossos pais. Lá o nosso pai simbolizava Deus, a nossa mãe simbolizava o Espírito Santo e a nossa função era representar Jesus Cristo. A nossa função era fazer aquilo que Jesus estava fazendo, ser um modelo dele, ser um exemplo dele. Então quando nós pegamos, né, e olhamos para trás, a segunda família, a segunda instituição que tem é a família que nós viemos, né, onde que nós temos o nosso pai, a nossa mãe, onde nós éramos os filhos. Lá era uma família. Só que daí Deus formou a terceira família. Quando ele falou lá em Gênesis capítulo 2, verso 25 ao 27, deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. A terceira família é quando você sai de dentro da casa do seu pai e você com o seu cônjuge forma outra família. Você não faz mais parte da família do seu pai e da sua mãe. Às vezes pode soar, né, como algo negativo falar isso, né, que você não faz mais parte da família do seu pai e da sua mãe. Mas a Bíblia diz que você deixará pai e mãe. Não é deixar no sentido de abandonar, mas é deixar no sentido de cumprir o seu propósito, que é construir outra família. É uma extensão da família dos seus pais. Agora você vai construir outra família e você vai gerar frutos, vai gerar filhos. E os seus filhos vão formar a terceira família que vai existir, que é a próxima família. Eles, com os seus cônjuges, vão formar outra família. Eles vão sair e eles não vão mais ser partes da sua família. Os seus filhos vão ser seus familiares, mas eles não vão mais estar debaixo do seu comando. Ele agora, o seu filho, foi ensinado para ser Deus dentro do seu lar, para ser o sacerdote, para ser o homem. A mulher, né, a sua filha, ela foi ensinada para ser doce, para ser o Espírito Santo, aquela que consola, aquela que é o conselheiro, aquela que dirige, aquela que é a ajudadora. Isso é o Espírito Santo. E eles vão gerar frutos. E assim, ó, você não precisa se preocupar com os seus pais. O desejo do coração deles é que você cresça e você case e que o seu casamento dê certo. E eles não precisem mais se preocupar com você.
Então você não precisa se preocupar em deixar os seus pais. Eles só querem que você cumpra o seu propósito de maneira feliz. Com isso, você vai dar orgulho a eles. Mesmo que os planos deles eram outros para sua vida e você seguiu um caminho diferente, sendo que tenha dado certo, que esse caminho seja o caminho de Deus para você, você não precisa se preocupar. Porque nós pais, a gente acha que a gente é Deus na vida dos nossos filhos. E a gente acaba traçando planos para a vida deles. Mas, primeiro de tudo, a gente tem que entender que Deus é pai da vida deles. Deus é o Criador. E foi Ele que o criou e o projetou para você desenvolver o seu propósito com excelência. Independente se seja aquilo que está na cabeça do seu pai ou muitas vezes não. Deus fez você para você ser livre e abençoado. E você vai honrar o seu pai e a sua mãe quando você sair de dentro da casa deles. E eles não precisarem mais se preocupar com você. Porque você está pronto para viver a sua família lá fora da casa deles. E quando nós fomos gerados, que foi no 6º dia da criação, lá Deus fez o homem e viu que o homem não era bom que o homem andasse só. Por isso que ele pegou e fez a primeira cirurgia no Adão e tirou dele um pedaço, que é a sua costela, e fez a sua mulher, que era a Eva. Entenda uma coisa, todos nós fomos gerados naquele dia, porque o tempo espiritual não se compara com o tempo terreno aqui. Só que nós existimos desde lá espiritualmente. E nós estamos tendo uma experiência material aqui. Mas nós não somos isso aqui. Isso daqui é corruptível. Isso daqui ele vai ser desintegrado. Mas o nosso espírito vive eternamente. E o teu cônjuge foi feito para você naquele 6º dia lá. Porque depois daquilo Deus descansou e não tem mais relato da criação, porque todas as coisas já estavam criadas. E Deus viu que tudo que ele tinha feito era muito bom, então ele descansou. Até hoje, essa pessoa que você escolheu para se casar, ou ainda não escolheu, que temos casos de moças solteiras aqui, e é para você essa live também, rapaz minha querida. Solteiro também. Rapaz solteiro também. Para você entender que cabe a você escolher o seu cônjuge. Você vai ter uma chance só na sua vida. E você já é abençoado. Deus deixa você escolher quem você quiser. Você tem que ter critérios de seleção. Mas peça para Deus que você vai sentir paz quando for a pessoa certa para você. E não tem outra opção do seu casamento dar certo. Não tem a opção dele dar errado. Porque se você estiver alinhado o seu coração ao de Deus, você e Deus já deu certo o teu casamento. Porque através da sua vida, se o seu cônjuge ainda não conhece a Deus, ele vai conhecer. E se você ainda é solteiro, o seu cônjuge vai vir e vocês dois vão estar alinhados ao propósito do Senhor. E a bênção estará sobre vocês. Vocês não precisam se preocupar. Só alinhe o seu coração ao coração de Deus, que está 100% certo já. Você só precisa escolher quem será. O problema, sabe o que é? A gente pega e cria na cabeça da gente uma pessoa perfeita. Sabe o que a gente faz? A gente escreve todas as qualidades lá e a gente cria dentro da gente um príncipe encantado ou uma princesa, tá? E a gente pega e é como se só recortasse o rostinho da pessoa. A gente não sabe quem é essa pessoa. Até que um dia você tá por aí e você acha alguém bonito e você pega o rosto dessa pessoa que você conheceu e enfia nesse projeto que você já fez. E esse alguém aceita casar com você. E você tem na sua cabeça que ele vai ser extremamente perfeito como você já criou ele para você. Só que daí você o conhece, porque a gente só conhece a pessoa depois que casa. E ele revela quem ele realmente é. Muitas vezes não condiz com a sua listinha pré-feita antes, pré-determinada, pré-conceituada antes do seu casamento. E isso te frustra.
mas é porque você colocou as suas expectativas em pessoas e não em Deus. Quando você pedir um marido para Deus, peça para ele ser fiel a Deus, que o restante Deus cuida. Se ele for fiel a Deus, ele vai ser fiel a você. E você não vai ter que se preocupar com nada. Se ele for fiel a Deus, ele vai ser um excelente marido, um excelente pai, um excelente homem de Deus, um excelente profissional. E você não vai precisar se preocupar com nada. Mas sabe qual que é o problema? Você quer uma pessoa perfeita para você, sendo que você é uma pessoa cheia de defeitos. E você não quer ser tratado. Você quer que o outro venha e preencha os teus vazios. Preencha as tuas travas emocionais. Preencha as tuas dores. Cumpra um papel de pai que você não teve. Cumpra um papel de mãe que você não teve. Ou cumpra um papel de pai perfeito, o qual você teve. E você joga tudo isso nas costas dele, sendo que ele nunca teve nenhum pai perto dele. Mas você quer que ele seja um pai, um homem, um esposo perfeito. E quando ele não começa a suprir as suas expectativas, você começa a se transformar em uma pessoa pior, que joga ele para baixo. Você começa a desqualificá-lo, mostrar para ele o quanto ele é reprovável e o quanto você não desejou que ele fosse desse jeito. E você o rejeita. Mesmo inconsciente, você acaba rejeitando ele quando você compara ele com outras pessoas ou com a sua listinha de perfeição que você já tinha criado. E sabe o que isso acontece? Isso leva o casamento pro buraco, porque o cara ou a mulher, né? Um pega a aversão ao outro e fala: eu não preciso de ninguém para me enterrar. Eu não preciso de ninguém para me reprovar. Pega as coisas e vai embora. Isso destrói famílias e lares. São expectativas frustradas. Ninguém precisa superar as tuas expectativas. Você não deve criá-las. E você deve buscar em Deus aquilo que Ele precisa mudar em você e não no outro. Porque no outro é fácil a gente ver, mas muitas vezes a gente não enxerga a gente. Entenda, tem muitas crianças presas em corpos de adulto tentando viver um casamento e não conseguem, porque trazem traumas desde lá da infância. Você precisa abandonar essa criança que está dentro de você. E você precisa decidir, enxergar primeiro, aceitar que você já escolheu. Independente se foi a sua falha emocional que escolheu, ou foi você. Alguém desses dois escolheu por você. E agora você precisa fazer diferente daqui pra frente. Chato, tomar água. Domingues 3049, depois você manda uma mensagem no direct lá. Você que escreveu que se separou faz 4 meses, manda uma mensagem lá que a gente vai ajudar você, tá? Oi, Gladys. Oi, Gladys, seja bem-vinda. Oi, André. Oi, André. Oi, João. Oi, João. Tem um monte de gente aqui. Helena, a Ana, Itamar, Ana Carol entrou também, Ana Carolina. O Ivan. Beijo, minha querida. Sejam todos bem-vindos aí nessa Dani. pausa que a gente deu. Vamos lá. Continue comercial. mandando coraçãozinho, mande os aviãozinhos aí Chama pra o pessoal. galera. Então a Fábio comentou aqui sobre um plano perfeito, sobre o sonho do príncipe encantado. Aí você pode se perguntar assim, e quando isso não dá certo? Né? Quando as pessoas se separam, quando causam traumas irreversíveis na vida das crianças. O que acontece que tantos casais têm se separados nos dias de hoje? Será que é porque tudo mudou agora? Ou será que é uma sementinha que foi plantado lá atrás? Oi? Eu vou deixar o ar mais gelado. Pode deixar. Pega o computador. Quer sentar desse lado aí? Não, eu só vou pegar o computador. Tá. Então, se você pega e analisa tudo o que está acontecendo, né? Deus criou um plano perfeito. Deus fez a família perfeita, o modelo perfeito. Deus, ele mostrou que cada um tinha a sua função, que ele não estava trabalhando sozinho, que tudo existia de uma maneira perfeita.
os princípios que Deus criou, se colocados em práticas, eles são infalíveis. Não tinha como falhar, não tinha como dar errado se as pessoas fizessem tudo conforme Deus mandou elas fazerem, né? Só que o que aconteceu? Como num jogo, como a Fábio comentou aqui, como num time, o outro time, o adversário, ele quer fazer de tudo para derrotar esse primeiro time, né? O adversário, ele quer derrotar, ele luta, é o concorrente dentro de... Não? Acho que não. Dentro das empresas, né? Uma empresa que tem um concorrente, são dois times brigando ali, às vezes até dentro da mesma empresa, duas equipes são divididas ali, a equipe A, a equipe B, e elas começam a concorrer entre si, elas começam a se disputar para uma vencer a outra. Não há uma unidade ali dentro, mas há um jogo, né? E esse jogo, no mundo que nós vivemos, ele é real. Esse jogo que tem essa disputa entre o Deus Todo-Poderoso e o diabo, que é o adversário, ela existe, né? Só que o diabo, ele não tem mais poder algum. A Bíblia nos diz que todo o poder do diabo foi destruído. O que acontece? O diabo, ele tem uma habilidade, que é a habilidade de enganar. Então ele usa do engano para manipular as pessoas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quantas vezes você já ouviu, né, nas escolas principalmente, que você veio do macaco? Você já ouviu isso? O que você ensina para os seus filhos? Qual que é o conceito que você tem? Você veio do macaco ou você veio de Deus? Da onde você veio? Você veio da evolução, de uma explosão? O que aconteceu? Você foi evoluindo através dos anos e daí você é um descendente, um primo do macaco? Ou você é a imagem e a semelhança de Deus? Um homem chamado Karl Marx, né? O marxismo cultural que foi criado, ele veio ao longo dos anos destruindo a base da família, porque ele tentou de várias formas colocar o comunismo, implantar que todo mundo era igual. Só que ele não queria igualar todo mundo para cima, ele queria igualar todo mundo para baixo, todo mundo pobre, né? Todo mundo improdutivo. Então ele vai lá e quer criar essa base, só que de várias formas ele não consegue. Só que ele se une a um cara e ele começa a desenhar, começa a escrever, né, carta para o comunismo. E eles começam a defender que a destruição da família inconsciente, quando eles conseguissem destruir a tradição, a base original que Deus criou da família, homem, mulher e filhos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essa base eles conseguissem destruir, eles iam conseguir atacar a Deus. Karl Marx, ele ficou frustrado, né, quando ele perde o seu pai, se eu não me engano, depois ele perde uma filha também muito nova, e ele fica frustrado contra Deus, ele para de acreditar em Deus, então ele cria toda essa teoria da evolução, e dentro dessa teoria ele quer destruir a família. Começa a olhar para os desenhos que os seus filhos assistem, tá? Olha para os desenhos da Disney e fala para mim qual desenho da Disney que tem uma base de família estruturada. Tio Patinhas é um tio... Vindo nós? Oi, voltou? Voltou, pessoal? E aí, voltou? A mãe disse que voltou. Voltou? Será que aperta errado? Acho que sim. Oi, oi. Tá, vamos continuar, amor? Vamos. Tá. Pra nós tá normal aqui no Insta. Dá um beleza aí, manda um coração que a gente já vai entender. Voltou, beleza. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O que aconteceu? O Karl Marx, ele começou a estruturar uma forma de destruir as famílias, né? Ele começou a estruturar uma forma de destruir. E ele começa a criar mecanismos, né? Ferramentas Desenho da Disney. Para destruir a família. Vocês ouviram dos desenhos da Disney? Os desenhos da Disney, todos eles, ou a grande maioria, né? Menos aqueles que eles compram de outras pessoas que fazem, né, de outras instituições, eles não têm uma base familiar tradicional.
geralmente é um homem solteiro, geralmente é uma mulher solteira. Normalmente é comum você ver desenhos que eles não respeitam a autoridade do pai, né? Fora da Disney, pega por exemplo o desenho da Peppa. A Peppa, ela fala com todo mundo, parece que está tudo certinho com a Peppa, mas ela vai lá e desrespeita o pai. Ela desrespeita o pai e fala papai, bobinho. Então ela não respeita a autoridade do pai. Pega um desenho que é sucesso nos Estados Unidos, que ficou muito famoso, que é os Simpsons. Olha o padrão do homem que é mostrado ali, que é demonstrado nesse desenho. Um homem bêbado, que vive no bar, que ninguém respeita ele, um profissional preguiçoso que não gosta de trabalhar, um profissional irresponsável que não desenvolve bem a sua função dentro do lar, nem mesmo a sua bebezinha pequena respeita ele. Essa é uma base do marxismo cultural que ele vem entrando dentro da casa das pessoas. E não adianta a gente tentar destruir, né, uma base ou atacar o marxismo cultural, porque ele foi entrando devagarzinho dentro da casa de cada uma das pessoas. Então nós precisamos olhar e ver o que está acontecendo dentro da nossa casa, o que os nossos filhos estão vendo, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, o que está vindo que está destruindo a base da nossa família, a base da nossa sociedade. Começa a perguntar para os seus filhos se eles têm desejo de casar, se eles têm desejo de terem filhos, porque com experiência daquilo que eles viram na casa dos seus pais, a grande maioria dos filhos hoje, filhos aí com 20, 25, 30 anos, eles não querem, se eles tiveram essa experiência de ver os pais se separando, de ver os pais sofrendo, eles não querem mais casar, eles não querem ter filhos, eles têm medo de ter filhos. E isso vai destruindo toda a família. E lá na frente, essas crianças, elas acabam por repetir os mesmos atos que elas sofreram com os pais, elas acabam repetindo, porque elas aprenderam dessa maneira. E de tanto falar que elas não querem ser, elas têm medo de ser, e o que elas atraem para elas é isso. Então, sobre os desenhos que o Eduardo mencionou, mãe, você tem o papel de estruturar a sua família. Tá? Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o papel da mulher no casamento, dentro da família. Dai, querida, que bom que você entrou, seja bem-vinda. Lu, beijo. Então, você tem a missão de ministrar o coração dos seus filhos, mas muitas vezes você pega e coloca eles na frente de desenhos e larga lá, né? Para você não ter que se preocupar com eles, ou você poder descansar um pouco ou fazer alguma coisa para você. Mas enquanto você não ministra o coração dos seus filhos, eles estão aprendendo com outras pessoas. E o diabo tem destruído as famílias através de muitas coisas. E a mídia é uma delas. Televisão, internet, celular, tudo que você imaginar, até livros. Como é difícil as crianças lerem hoje, porque os pais não têm costume de ler. E aqui em casa a gente tem a tradição de ler. Então até mesmo o bebezinho, que ele não sabe ler, óbvio, né? Ele tem 2 aninhos. E o Theo agora começou a aprender as letrinhas, né? Acabou de aprender o alfabeto. Então eles leem também, porque eles vão criando a história dentro da cabeça deles. E é isso que você tem que fazer, incentivar os seus filhos a criar. Porque o poder criador vem de Deus. E quando eles forem adultos, eles vão conseguir solucionar os problemas com mais facilidade. Hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre o papel da mulher na família. Como eu já falei para vocês, a mulher ela tem essa missão de estruturar um lar. Pode ter certeza que um homem sozinho, ele não estrutura a sua casa. A gente é nítido assim, ó, quando a mulher morre primeiro do que o homem, né? Um casal de idosos, por exemplo. A mulher morre antes do homem, a casa, você entra na casa, você percebe que ele não tem vida. Quando o homem morre, pode até ter tristeza dentro da casa, mas a família continua estruturada, porque é a mulher que dá estrutura para a família. Porque a mulher sábia edifica, que quer dizer estrutura o seu lar, estrutura a sua casa.
E você tem esse dom, mulher. Deus colocou isso em você. Quando você foi gerada mulher, Deus já tinha colocado isso em você. Então, o que tu tá fazendo que tá me atrapalhando? E você tem a doçura do Espírito Santo. Muitas mulheres têm deixado o seu lar porque elas acham que elas não conseguem estruturar a sua família e elas preferem terceirizar isso para outras pessoas e trabalhar fora. Entenda, você pode ter as servas sim que ajudam você dentro de casa, porque a mulher sábia lá em Provérbios, ela dá ordem às suas servas, ela é sinal que ela tem bastante servas. Mas ela levanta Mas isso cedo. não impede de você, mulher, estruturar o seu lar. E ela levanta cedo para dar ordem às suas servas. Você, mulher, que você fala que você é noturna, entenda uma coisa. Todos os seres humanos foram criados com um círculo circadiano. Que é o quê? Os nossos hormônios, eles são baseados pela luz do sol. Por isso que Deus fez dia e fez noite. Dia para o homem trabalhar e noite para descansar. Mas sabe o que acontece com a tecnologia? As pessoas, o sol vai dormir lá fora, o sol se põe e o nosso ciclo circadiano, ele vai emitindo sinais que está na hora da gente dormir. Então a serotonina, que é o hormônio da felicidade, ela vai vindo para dar entrada à melatonina, que vai te encaminhando pro sono. Só que o que a gente faz? A gente começa a ligar luzes e isso impede a nossa liberação hormonal. Só que para esse ciclo ser perfeito, você precisa respeitá-lo. Então automaticamente você vai sentir sono e você vai se deitar. E isso não é meia-noite, 1h da manhã, não. Tem que ser antes das 10 da noite. Olha quanta pessoa aí, quantas de vocês já estão se identificando, né? Porque você está adiando isso, o teu ciclo. E quando você faz isso, automaticamente você não entra no sono profundo. Não entrando no sono profundo, você não libera o hormônio GH, que é o hormônio do rejuvenescimento. Para as crianças, o GH é o hormônio do crescimento, mas o adulto não cresce mais. Então ele se rejuvenesce, ele recupera, ele se restaura, ele se repara durante o sono. Para quando o sol levantar, essa melatonina, esse GH, ele ir diminuindo e entrando no ciclo da liberação do hormônio, como que é o nome daquele do estresse? Cortisol, que é quando você fala, pá, bom dia, acordou, energia na sua vida, tá? Só que o que as pessoas fazem? Elas retardam esse ciclo. Só que mesmo quando você está dormindo aqui dentro, os seus hormônios sabem que o sol nasceu. Automaticamente, isso o que acontece? Isso reflete no seu envelhecimento precoce, na hiperatividade dos seus filhos, tá? Consequência no psicológico das crianças, porque elas não conseguem descansar, automaticamente elas nunca têm energia suficiente para brincar, elas não se alimentam bem e isso vai virando uma bola de neve. Conosco, o que acontece? Mulherada, aumenta a celulite, aumenta a gordura localizada, porque enquanto você dorme, seu corpo gasta para te manter. E a liberação do GH, ele faz você emagrecer também, porque faz a grelina, que é o hormônio da fome, descer, e a tua insulina baixar, e a tua queima de gordura ativar o teu metabolismo. Olha aí, Neura. Tamo junto então, amiga. Vamos lutar pela Pamela, que ela precisa me ouvir. Dormir cedo. Colocar as crianças dormir cedo é uma questão de qualidade de vida para você, para os teus filhos e para o teu casamento, entendeu? Então, quando você fala que você é noturna e você não é diurna, isso não existe. Isso quer dizer que você é preguiçosa. Sabe quando você coloca o dedinho lá no soneca, quando o teu despertador toca e você fala assim, agora eu vou dormir mais um pouco? É porque você não está contente com a vida que você está levando. A vida que você está levando, o teu cérebro, ele fala assim, é melhor você ficar dormindo
ficar deitada nessa cama, porque não tem nada melhor para você fazer do que você despertar. As pessoas que acordam e elas já despertam, elas pulam da cama e elas ficam alegres, é porque elas sabem que a vida delas é boa e elas têm colhido resultados. E essa estrutura familiar, minha querida, é da tua responsabilidade. É a mulher que organiza o seu lar, para que ele seja um lar de paz e organizado, onde o Espírito Santo tem prazer em morar. Entenda uma coisa, não espere pelo teu esposo dormir cedo, porque ele não vai ir. Tem que começar por você, tá? Então sabe o que você faz? Prepara a janta dos seus filhos mais cedo, até 6 horas da tarde a criança tem que ter jantado, tá? Porque até as 9 da noite ela tem que estar no sono profundo. Se ela tiver com o estômago cheio, ela não consegue atingir os níveis de hormônios necessários para um bom descanso. Então você sirva a janta para os seus filhos em torno de 6, 6 e meia no máximo. Para ele já tomar um banhinho. E não coloque na frente de televisão, não ligue luzes altas para não atrapalhar a liberação da melatonina. E 7h30 você vai indo, pondo eles dormir. Eles não sabem que horas são. E mesmo se souber quem manda aí dentro da sua casa, na organização, é você. Deus colocou você aí para isso, para você estruturar. Então se a tua família está bagunçada, mulher, a responsabilidade é totalmente sua. E se ela está estruturada, o mérito é todo seu. E eu estou aqui para ensinar vocês com amor como você fazer isso. Você põe as crianças a dormir e logo após você não vá para celular, você não vai perder tempo em televisão. Isso não te acrescenta nada, não te agrega nada. Tenha um tempo com o seu esposo e vão dormir. Você vai ver que 5h30, 6 horas da manhã você já vai estar pronta para levantar. Aí você vai dedicar o seu primeiro momento do seu dia a Deus. Depois você vai fazer um exercício para você se ativar o seu físico. Consequentemente, você trabalha o seu emocional também, porque a atividade física libera hormônios que geram prazer na gente. Você vai ser mais feliz. Você vai tomar um café da manhã nutritivo e depois do seu café da manhã você vai estar pronta para pegar as suas crianças. Mas para isso você precisa levantar antes deles, preparar o café da manhã deles com amor. Então, para isso, você precisa levantar antes deles. Então, você precisa dormir depois deles e levantar antes deles. Você precisa de rotina. Rotina não é o que você faz todos os dias. Rotina é você ter planejamento com os seus horários para o bem comum da família. Onde você alcança a necessidade de cada um deles e tem um bem comum para todos eles. As refeições é você que prepara. Você tem noção o quanto você ministra o coração dos seus filhos quando você prepara uma comida para eles? Sabe o que é a brincadeira dos nossos filhos aqui? Papai e mamãe, olha só. Não é papai e mamãe. É mamãe e filhinho. E a mamãe cozinha. O filho dorme. Gente, é muito engraçado. Porque o Teodoro fala assim, eu sou o filho, eu vou lá dormir. Então o Teodoro dorme, a Eduarda faz a comida, leva para ele, ensina as coisas para ele, põe ele fazer atividade. É impressionante, eles amam brincar disso. E depois eles trocam, o Theo é o papai e a Duda é a filhinha, então ela vai ir dormir. O Theo cuida dela, leva ela no médico, é sempre assim, leva ela no médico, e ele chega em casa e ele cuida e ele brinca de bola. Por quê? Porque é tudo que eu e Eduardo fazemos para eles. A estrutura da família está na nossa mão. A paz dentro do lar, quem traz é a mulher. Como que você vai trazer paz na tua casa se você não tem paz dentro de você? Você precisa buscar essa paz de Deus. E como você puxa essa paz de Deus? Se alinhando o seu coração a Ele. E como que é isso? Dedicando a primeira hora, o primeiro momento do seu dia a Deus. Sabe por que a gente colocou o nosso devocional às 5 horas da manhã? O devocional do Eduardo às 5 horas da manhã? Porque é para ativar o seu espírito logo cedo. Coisa que ninguém faz. Sabe por quê? Porque enquanto vocês, preguiçosos, estão dormindo, os milionários acordam antes do sol e já são milionários. E é isso que nós seremos, né, amor? Já somos. Nós já somos. Oxe. Nós já somos. Porque a gente dedica a nossa vida primeiro a Deus. Quando você dedica a sua vida primeiro a Deus, mulher, você vai ser um canal de sabedoria dentro da sua casa. Você vai conseguir cultivar o coração e o amor do seu esposo. Só que quando você se enche de trabalho para não dar atenção para a tua família, você rouba eles e você rouba você.
Quando você chegar perante Deus, Ele não vai perguntar quantas mulheres você atendeu no seu salão, quantos casais que você divorciou, quantos processos você venceu, quantos pacientes você atendeu. Ele vai perguntar se você cumpriu o teu primeiro ministério, que era o seu lar. Será que o seu lar está estruturado? Quer falar? Senão eu continuo falando. Eu ia falar uma coisa que esqueci. Ai, perdão. É importante o seguinte, ó. Quando você começa a fazer qual é a sua função, qual é a sua parte, primeiro com Deus. Por que nós estamos fazendo isso aqui? Nós podíamos estar aqui, né, curtindo a nossa lua de mel, nós podíamos estar aqui curtindo, os nossos filhos já estariam dormindo, mas o que nós estamos aqui? Para que a sua família seja transformada, para que a sua família receba e entenda esses princípios, coloque em prática. E através da sua família, você faça o que nós estamos fazendo com outras famílias. Você é um canal, você é um instrumento nas mãos de Deus para impactar outras famílias. Então é um trabalho de formiguinha. Nós estamos aqui mostrando, abrindo a nossa casa, falando para vocês o que nós fazemos, como que nós fazemos, a forma que nós colocamos em prática esses princípios e dá resultado. Nós temos 13 anos de casados, nós temos 3 filhos, nós conseguimos cuidar, ensinar esses filhos para eles cumprirem o propósito deles. Se vocês colocarem esses princípios que nós demoramos 13 anos para aprender, vocês podem colocar eles em prática agora, pegando um atalho, aprendendo aquilo que nós demoramos anos para ler livros, para conhecer, para fazer cursos. Vocês podem pegar aqui numa live, numa semana, num mês e colocar em prática e já colher resultados. Só que nós não queremos que você colhe esses resultados, seja egoísta e fique só para você, mas que você se permita ser usado por Deus para levar essa mensagem para mais pessoas, para impactar mais vidas, para transformar famílias, para que essa base da família tradicional que Deus criou, ela seja estruturada e ela permaneça, para que os filhos que estão vindo agora, os filhos que já existem, eles queiram se casar e ter mais filhos. O papel da mulher dentro do casamento é acolher. Ela acolhe o seu esposo quando ele se sente fracassado. Sabe, eu ouvi, com certeza você também já ouviu, você já ouviu, então eu vou falar para você lembrar, que uma das mulheres dos presidentes dos Estados Unidos, eu já ouvi que foi a do Barack Obama e eu já ouvi que foi a do Bill Clinton. Então, na verdade, eu acho que essa história não é uma verdade, que se tem várias pessoas como personagem, Mas o importante é o sentido dessa historinha, tá? Que ela e o presidente estavam dentro do carro oficial e pararam a abastecer. E daí, o frentista do posto era um ex-namoradinho da primeira dama. E daí, ele olhou pra ela e falou assim, olha, se você tivesse casado com ele, quem que ele ia ser? Você ia ser esposa de quem? Insinuando que ela seria esposa de um frentista de posto. Ela olhou para ele e falou assim, você está enganado, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque o sucesso do seu esposo, mulher, é você quem estrutura. Tenha certeza que grandes homens têm do seu lado grandes mulheres. Eu sempre falei aqui, sempre não, acho que umas 2 vezes, sempre é muito, que a minha mãe me contava que muitas vezes o meu pai estudou depois que eles casaram, terminou os seus estudos, aprofundou os seus estudos depois que eles casaram, e ela ficava em casa com a gente e ele ia pro colégio à noite. E as cunhadas dela falavam assim, você é louca, Leni, deixar o teu marido ir estudar, bonitão do jeito que ele é, a gente não deixa os nossos não, não deixa o seu ir não. Ela falava assim, eu deixo sim. E incentivava ele a ir estudar. Primeiro, ela sabia que meu pai era fiel a Deus, que ela tinha pedido um marido fiel a Deus. Segundo, o sucesso da nossa família sucesso financeiro viria através do aprendizado do meu pai.
E ela sabia que para nós melhorar de vida e ele crescer na empresa, ele precisava se destacar nos estudos. E ela auxiliando ele, sendo uma esposa sábia e fortalecendo ele, quando muitas vezes ele quis desistir, ela trouxe bênção para dentro da nossa família. Muitas vezes, mulher, você não se sente valorizada quando você está dentro da sua casa, cuidando dos teus filhos e do teu esposo. Muitas vezes você tem que abrir mão de muitas coisas para poder cuidar dos seus filhos. Estou falando das mulheres que têm o privilégio de poder cuidar dos seus filhos, porque isso, infelizmente, não é na casa de todo mundo. A grande maioria das mulheres precisa trabalhar fora. E ela tem jornada dupla, porque ela não deixa de ser dona de casa, não deixa de ser mãe e de se virar em 30 para conseguir dar conta. Só que eu tô falando dessas mulheres sendo desvalorizadas por estarem em casa. Você está estruturando a sua família enquanto o seu esposo está trabalhando e lutando por vocês lá fora. Você é tão valiosa e preciosa quanto ele, só que cada um está na sua função. E é um privilégio a gente poder ministrar o coração dos nossos filhos. Entenda uma coisa, não é uma competição entre você e ele. Vocês são do mesmo time, vocês precisam vencer juntos. Você não é contra ele, ele não é contra você. Você não precisa demonstrar que você é melhor que ele ou mais forte que ele. Ou que você dá conta sozinha das coisas. Se fosse para você estar sozinha, você não precisava ter casado. Mas Deus colocou esse homem na sua vida, para ele conhecer o amor do Espírito Santo através da sua vida. E com isso, você vai elevar ele aos mais níveis de sucesso que existe. Depende só de você, de ele chegar em casa e ter um lar estruturado para estar. Dele querer voltar para casa de um serviço, de um dia cansativo e estressante, porque ele sabe que no seu colo ele vai encontrar conforto e abrigo. Que quando ele contar para você os seus fracassos, você vai ensinar para ele que fracasso serve para aprender. E com isso ele está crescendo e amadurecendo. Mas não vai ser contra ele, não vai julgar ele. Vai perdoar quantas vezes for necessário você perdoar as fraquezas dele. Primeiro de tudo, perdoe ele por ele não ser aquilo que você esperava que ele fosse. Por ele ser cheio de defeitos. Perdoe ele por ele não suprir as tuas expectativas. E perdoe ele por ele não alcançar muitas vezes aquilo que você queria que fosse. Mas será que você merece tudo isso? Porque Deus é justo. Nós queremos muito que o outro seja perfeito, mas a gente não quer chegar ao nível de perfeição para merecer uma pessoa perfeita. E Deus é justo. Olhe primeiro para você, estruture a tua casa. Querida, é você que tem que limpar a sua casa. Você pode sim ter uma ajudante. Eu tenho uma bênção de Deus que me auxilia aqui todos os dias durante a semana, na parte da manhã, ela vem. Mas se eu tenho que saber fazer para dar as coordenadas para ela. Você sabia que se a casa estiver em desordem, a culpa é minha? Mesmo eu tendo uma pessoa para me ajudar? Você sabia que se a casa estiver suja, louça estiver bolorando na pia, os forros de cama estiverem sem trocar, as toalhas estiverem de corpo estiverem sujas ou com cheiro, a culpa é minha. Se a roupa não estiver lavada, se a roupa não estiver passada, essa sim é a minha responsabilidade. E outra coisa, se o meu esposo vamos voltar à frase. É minha responsabilidade, como que eu posso falar, amor, sem ofender as pessoas? Cara, ele sabe o que é. É tua responsabilidade namorar com o teu esposo, para ele não cair em pornografia e em adultério. Querida, faça a tua parte. Se você fizer a tua parte, Deus vai fazer a dele. Se o teu marido procurar fora, vai ser uma falha de caráter dele, que ele precisará ser tratado com Deus. Mas a tua parte você vai ter que fazer. Porque se você não estiver fazendo a sua parte como esposa e estiver se negando em namorar com o seu esposo, a responsabilidade de jogar ele para outra pessoa é sua. A responsabilidade dele procurar se saciar com pornografia é sua. Quando você faz a sua parte, Deus vai te honrar. E a parte dele, quem cuida é ele e Deus. Porque a salvação é individual também, tá?
Ninguém vai de carona com o Ninguém céu. vai de carona com o outro. A tua parte tu tem que fazer. Desenvolva o seu papel com excelência. É um privilégio você estar dentro de um casamento. Cuide dele, esse casamento é seu. O seu marido não é o seu inimigo. Cultive ele. Que ele possa se apaixonar por você todos os dias. O problema das pessoas é que elas acham que o casamento é uma obra acabada. E é uma obra em construção sempre. O problema do casamento, um dos grandes problemas do casamento, é quando a pessoa chega num nível que acha que está excelente, que não precisa mais tratar nada. É aí que entra o orgulho e não querer tratar, não querer se expor, não querer ter que ouvir o que está falhando. Quando você não quer mais tratar o seu casamento, cuide, porque o orgulho afasta o casal um do outro. E que sempre fere, um dos dois lados sempre sai mais ferido. Deus tem um plano perfeito para ser tratado e desenvolvido no casamento. Nós estamos aqui passando as instruções do jogo para vocês serem vencedores lá no final. Então vem com a gente. Amanhã nós vamos dar continuidade falando sobre a função do esposo no lar. Mulher, você que está aí sem o teu marido, que pena que ele não veio hoje, traga ele amanhã, que o Edu vai dar uma aula aqui de como ser um homem, um pai e um esposo segundo o coração de Deus. Amém? Não, amém. Continua falando. Eu falei tudo isso, ele vai falar amém. Já tá no final da live. Então, pessoal, você que tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda lá no direct para nós, ou escreva lá o seu comentário, aquilo que Deus tem falado com você. Relata lá o que você tem colocado em prática, né, o que você já colocou que deu certo aí na sua vida, na sua casa. Seja você também um canal de transmissão de Deus, tá? Você é um canal, você é um instrumento para ajudar outras famílias. Aquilo que você foi ajudado, aquilo que você foi ajudada aí, você pode ajudar outras famílias. A tua dor é a dor de outras pessoas também, tá? Então você que está aí, que é homem, amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do homem, qual que é a função do homem nesse time. E você que é mulher, está aí sozinha, sem o seu esposo, chama o seu esposo para estar junto com você. Convida ele para estar junto, para fazer parte. Pergunta para ele se ele quer ter resultados extraordinários. Pergunta para ele se ele quer ter uma vida melhor ao seu lado. Pergunta para ele se ele quer ter um relacionamento sexual, né, saudável com você. Né? Quantas vezes... Farto, em abundância. Fala que aqui a gente vai ensinar que você, mulher, não pode ficar se negando pro seu esposo. E a gente vai ensinar a ele como te tratar com carinho desde manhãzinha, para de noite a sua luz não se apagar. Acho que eu vou deixar essa live salva, né? Que daí você pode colocar aí. Pessoal, amanhã então às 19h59 nós fizemos um post hoje lá no nosso feed. Vai lá e comenta qual que é a sua função no lar, né? A vida é um jogo, nós colocamos, né? Isso. Ó, esse post aqui, ó. Vai lá, curte. Tem 18 pessoas aqui salva, agora. Vai lá, ó. E comenta. Nessa bandeirinha aqui, ó. Você salva. Quando você salva e você manda o aviãozinho aqui, ó, compartilhando, e você comenta, isso mostra para o Instagram que é relevante e ele manda para mais pessoas, para pessoas que ainda não nos conhecem. Se você puder copiar e mandar para os seus amigos o link dentro dos teus grupos de WhatsApp, para as pessoas que você ama, que você quer que as famílias delas sejam transformadas. Seja você um canal. É a forma que você tem de nos patrocinar. É a forma que você pode nos recompensar. É o combustível que nós temos para continuar fazendo essas lives. Se elas estão sendo relevantes para você, vai lá e comenta. Vai lá e deixa um comentário. Nem que seja um coração, um beleza, mas comenta lá. Tá? Nos comentários, isso ajuda não a gente só a divulgar, o coraçãozinho, tá? Vai lá no comentário e deixa um comentário lá para nós. Isso vai
alimentar, né? Vai dar um combustível para que a gente continue aqui. Se vocês acham que não vale a pena, a gente para. A nossa vida tá tudo certo, nós não dependemos disso. Nós estamos aqui com o coração aberto para ajudar, para transformar a vida de vocês. E a única coisa que a gente pede é que vocês vão lá, compartilhem, chamem mais famílias. Nós juntos nós conseguimos transformar famílias, conseguimos mostrar para elas esse plano perfeito. Mas nós precisamos da sua ajuda. Contamos com vocês. Foi um prazer receber vocês de novo aqui em casa. E amanhã, às 5 horas da manhã, tem o devocional no perfil do Eduardo, tá? É ele só que aparece. E tem sido bênção, tem transformado vidas,